Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Leves com o Dr. Márcio Vinícius. Ele que é médico, especialista em endoscopia e cirurgia bariátrica, diretor responsável pelo IEG, o Instituto Especialista em Tratamentos da Obesidade. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Dr. Márcio. Obrigado, Maria Gabriela. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês aqui sobre os assuntos relacionados com a obesidade, sobre os tratamentos, né, sobre outros assuntos relacionados com a área da saúde. Não, tá muito bacana. Todas as nossas conversas têm sido muito legais, mas essa daqui eu fiquei sabendo que o tema que a gente vai tratar é o top 1 das dúvidas que os seus pacientes têm em consultório. Você quer falar qual que é? Muitas das vezes, né, tem aquela perguntinha assim que depois eles ficam com vergonha e acabam perguntando: e a bebida? Quando que pode chegar a bebida? Quando que eu posso beber? Depois de quanto tempo, né? Sempre tem aquela preocupação. E a gente sempre conversa e orienta certinho todo mundo. Olha aí, legal. Gente, enquanto vocês forem assistindo, se vocês quiserem colocar aí nos comentários as partes mais relevantes também para ajudar quem você conhece, já compartilha o vídeo, porque esse assunto vai responder a muitas dúvidas e também a gente tá com uma polêmica, né? Um tema em alta que agora tem muitas notícias de pessoas que foram intoxicadas pela bebida alcoólica contendo metanol. Pode falar um pouco mais sobre isso? Na verdade não é polêmica, na verdade é real. É triste o que está acontecendo. As pessoas vão para divertir, as pessoas estão em ambiente de descontração e de repente são surpreendidas com a situação dessa, o inimigo totalmente invisível para algo que elas estão totalmente despreparadas, né? Ao qual elas tinham que ter um respaldo, um cuidado, né, de um alimento e no caso, a bebida, né, que tinha que ter sido, que é fiscalizada, mas que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, que aconteceu essa contaminação com metanol e que levou a uma situação extremamente grave, com mortes, pessoas que estão internadas em tratamentos graves, né, pessoas com sequelas graves também. Então, é uma situação que, infelizmente, ela está acontecendo no nosso país e que a gente fica extremamente triste com tudo isso que está acontecendo aí. Como você falou, tem muita gente grave, estão surgindo vários outros lugares que estão acontecendo isso também. E eu sei que muitas pessoas veem essas notícias, ficam chocadas, ficam com medo, mas não sabem exatamente quais são as consequências do metanol no nosso organismo. O que acontece que deixa a situação assim tão agravada? E como que chegou, de onde que é produzido esse metanol? O que aconteceu, né? Bem, exatamente a gente está esperando as autoridades, né, aparecerem com os laudos. Eles realmente estão empenhados em tentar elucidar da onde que aconteceu, da onde que foi essa contaminação do metanol, né? O que fez com que esse metanol estivesse na onde que ele não deveria estar, na bebida, né? Como eu falei, né, ela não é um alimento, mas ela merece todo o cuidado e zelo que se dá com relação a esse cuidado de vigilância, né, como se dá para os alimentos, né, que a gente tem no nosso país. Nós temos órgãos responsáveis por isso. E as bebidas também passam também por essa vigilância. Mas as autoridades estão realmente tentando elucidar e nos esclarecer de onde que aconteceu essa contaminação, a presença do metanol aonde ele não deveria. O metanol, ele está presente em pequeníssimas quantidades nas bebidas. Ele é um tipo de álcool, só que é um álcool que ele é totalmente tóxico. O metanol, na verdade, ele produz um metabólito depois que ele passa no nosso fígado. E esse ácido que é produzido no fígado, que é extremamente tóxico para o nosso organismo. Metabólito, depois que o metanol ele foi convertido, ele foi quebrado para ser eliminado. Muitas das nossas substâncias do nosso organismo, ela passa por um processo, esse processo de metabolização, para que ela seja eliminada do nosso organismo. E aí são os metabólitos que muitas vezes saem na urina, ele sai
depois no suor, ele sai de outras maneiras na respiração, ele sai de outras formas do nosso organismo, esses compostos químicos que acabam sendo metabolizados para que eles consigam ser eliminados. Mas esse metabólito ele é extremamente tóxico para o nosso organismo, esse ácido que é produzido. E acaba que ele traz as consequências. Por isso que quando acontece a intoxicação pelo metanol, a consequência não é imediata. E ela parece muito com quando as pessoas intoxicam quando tomam bebida em excesso, com dor abdominal, náuseas, vômitos, mais com metanol, com mais confusão mental, com possibilidade de lesão grave nos olhos, no nervo óptico, né, levando inclusive à cegueira, mas então pode ser que as pessoas apresentem, além dos sintomas iniciais de uma intoxicação normal por álcool, né, da famosa bebedeira, né, da ressaca, além disso, daqueles efeitos, né, de náusea, vômito, desconforto, dor no estômago, ela também começa a apresentar nuvens nos olhos, um pouco de dificuldade para enxergar, mais confusão mental, aí se suspeita. A gente espera que isso seja realmente só esse episódio, que com essa situação agora se crie mecanismos mais eficientes de fiscalização. Mas voltando lá no metanol, as bebidas, a cerveja, por exemplo, ela tem uma quantidade insignificante, mas tem de metanol, porque os cereais malteados, né, eles também produzem uma pequena quantidade de metanol. Assim também são nas bebidas destiladas, também elas têm uma pequena quantidade, no vinho também tem uma pequena quantidade que não é tóxico, né, para o nosso organismo. Então, acaba sendo eliminado. Mas quando ele excede, né, uma quantidade que o nosso organismo realmente não consegue metabolizar e traz consequências, pode trazer consequências graves, né, como a gente tem visto aí. Por isso que tem que ser feita uma fiscalização bem rigorosa. E, na verdade, também assim, as pessoas que adquirem, né, que vão servir isso nos seus estabelecimentos, de saber da procedência, da onde que veio, né, não é pelo custo muito inferior que isso pode estar relacionado com produtos de qualidade ruim, mas um produto com valor muito abaixo do valor de mercado, né? Isso pode remeter a um produto que realmente não tem qualidade como deveria ter, né? Então, as autoridades não conseguem fiscalizar estabelecimento por estabelecimento, né? Mas se tem regras para isso, e você tem que cumprir regras para isso, e se não forem cumpridas, pode ser que que aconteça essas situações. E colocar a vida das pessoas em risco porque queria economizar. Eu não estou lembrada, já aconteceu algo assim antes? Já teve, sim, de casos assim, maior, em grande quantidade, não lembro, mas casos pontuais tem, porque, por exemplo, quando vai se fazer o destilado e a produção, nos alambiques, a pinga, né, o aguardente, a pinga, o que eles na produção da pinga, a produção inicial do aguardente, ela tem grande quantidade de metanol. Ela tem que ser descartada. Esse metanol, essa primeira a primeira filtragem ali do aguardente. Então tem que ser descartada. Se ela não for descartada, ela tem grande quantidade de metanol. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então pode acontecer, né, nessas situações. Aí já se teve casos, né, relacionados com essa situação, que eu lembro aqui agora, de que alambique artesanal às vezes não se descartou essa primeira remessa e acabou tendo caso de intoxicação por metanol. A gente teve um outro caso também, foi uma contaminação por polietileno glicol, foi na cerveja, mas um quadro parecido, mas não foi por metanol também, que eu lembro aqui agora. Mas pontualmente a gente vê alguns comentários de alguns casos. Vai que isso foi um sinal para algumas pessoas pararem de beber, não é mesmo? Vai que alguém está precisando de um medinho para parar de beber. Então, sim, a bebida em excesso faz muito mal, de qualquer forma, né? Mas faz parte de, muitas vezes, a bebida de um social, quando se bebe com moderação, em pequenas quantidades, né? Isso faz parte do prazer ali, no momentâneo, mas sem exageros, né? Então, isso realmente
o exagero vai trazer consequências, mas para as pessoas realmente prestarem atenção com relação a, não só com a bebida, né, mas pensando também nos outros alimentos, né, que a gente fala, leia os rótulos, veja da onde, veja se tem procedência, se for possível, né, então identifique aquilo que você está alimentando, que você está ingerindo, que você vai consumir, né, se ele tem procedência, né, então isso é extremamente importante. Como eu te falei, a Aliança estava conversando sobre a questão de quando, na maioria das coisas que eu vou alimentar, eu procuro saber o que é, qual que é o melhor, e procuro realmente degustar aquilo e pedindo o melhor de todos os produtos, que seja qualquer um deles. Com qualidade, Com qualidade, né? Você isso. já sabe o que vem, já está ciente da composição. Claro que não é todas as vezes que a gente vai conseguir isso, né? Mas a gente tenta, né? Assim, é o ideal, né? Na maioria das vezes, assim, fazer dessa forma. Na né? medida do possível. Sim. Eu pensei numa coisa aqui agora, né? Qual que é o papel do álcool na obesidade? Então, as pessoas sempre perguntam, o álcool, ele é calórico? Ele engorda? Não engorda? É calórico. A cerveja, por exemplo, ela é feita de carboidrato e lúpulos. Carboidrato, né? É o carboidrato que ele é fermentado e que vira uma parte daquele fermentado do carboidrato, que é o açúcar, que ele é fermentado, que ele vira álcool. Então, ela é calórica, a cerveja, né? Então, uma latinha de cerveja, por exemplo, ela tem em torno de 150 quilocalorias. É uma quantidade bem razoável. Então, ela não tem essa discussão de não é calórico e de é ou não é calórico. Destilados também? Destilados também são calóricos também, mas em menor quantidade, mas são também. Mas, em contrapartida, eles acabam trazendo um teor alcoólico bem maior do que uma cerveja, né, no destilado. Então, isso realmente acontece, né? O papel da bebida alcoólica no aumento de peso. Sem dizer também que a bebida consumida em excesso leva a ressaca. A ressaca ela inclui uma desidratação. Uma desidratação, inclusive, dos músculos. A pessoa, no dia seguinte, após a bebida em excesso, fica fadigada, fica cansada, não quer fazer atividade física. Além de que nós vamos congestionar mais ainda o fígado, né? O fígado vai ficar mais tempo ocupado, vai ficar mais difícil de processar os outros alimentos. Durante a bebida, a pessoa consome alimentos em maior quantidade, porque naturalmente o organismo, para se defender da hipoglicemia que as bebidas causam, ele também estimula o consumo de alimentos também. Então, além da caloria da própria bebida, tem a caloria também dos alimentos que acompanham a bebida, tem a fadiga do dia seguinte, né? Então, ela contribui sim para o aumento de peso, principalmente quando é feito naqueles casos, como a gente falou, quando está no social, ela é feita ali em pequena quantidade, em um ambiente as pessoas de descontração, excelente, mas quando ela é em excesso e repetidas vezes, isso realmente não é legal. Muita gente toma engove depois de beber, né? Antes e depois, para poder tirar essa sobrecarga do fígado. Isso realmente funciona? Então, assim, eu não sei com relação a esse medicamento específico, né, ao nome comercial, mas assim, a gente sabe que não tem remédios que eles falam que tem algum medicamento que protege o fígado da bebida. Alguns medicamentos eles podem proteger a longo prazo para as pessoas que fazem uso da bebida e proteger o fígado de forma a longo prazo, não de forma aguda, não para proteger daquela ressaca ali de imediato. Alguns medicamentos eles são utilizados e na composição deles tem analgésicos e remédio para vômito. Geralmente, algum desses medicamentos que se utilizam para bebida, ele tem um analgésico que a pessoa vai ter, às vezes, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, esse aquele analgésico vai ajudar a pessoa. E ele tem também um remédio para náusea e vômito também, que vai diminuir aqueles efeitos ali. Muitos dos remédios, não sei se é o caso desse, que você me citou, mas geralmente é isso que acontece. É um analgésico, um remedinho para vômito, ou um remedinho também para proteger o estômago, né? Que a bebida às vezes dá um desconforto ali no estômago, uma dorzinha. Alguns desses remédios também acabam ajudando também nesse desconforto. Eu acho que as pessoas usam mais como redução de danos, né? Talvez até uma forma de pensar assim, com certeza, agora eu tô protegido. Não tem isso, Isso aí é para a cabeça, porque não, vai causar dano se for em excesso, do mesmo jeito, não vai proteger ali de imediato, vai ter o problema. Só
que o medicamento, às vezes, que ele é utilizado antes, como foi utilizado um remédio para dor, um analgésico, então a pessoa não vai ter dor no dia seguinte. Então, ela fica melhor, mais disposta, né, com menos náusea, menos desconforto. Então, é um sintoma a menos que ela vai ter. Mas que o fígado está ali realmente comprometido com a metabolização, né, da bebida, de conseguir... A metabolização, como a gente falou, de passar lá a bebida no fígado para conseguir eliminar ela do organismo. Então, isso demora um tempinho, tá? Não é de imediato. Agora eu vou fazer uma ligação com o episódio anterior que a gente já tinha mencionado, né, que pessoas obesas, muitas vezes a obesidade está relacionada também com outras doenças, né? Por exemplo, muitas pessoas são obesas e aí por conta da obesidade acaba tendo algum problema no fígado, foi algo assim, né? As comorbidades, né, que estão relacionadas, né, que a obesidade é uma doença metabólica e a doença ela pode ser plurimetabólica, então além a obesidade vai levar a um processo inflamatório no organismo, vai levar associado a um diabetes, uma esteatose hepática, uma gordura no fígado, né, doenças articulares, hipertensão, e daí vai. Sabendo de todas essas complicações e que muitas vezes pessoas obesas têm um consumo mais elevado de álcool, não sempre, né, mas pode ser que a pessoa goste de beber ali no seu dia a dia, e aí ela decide fazer um tratamento para obesidade. Uhum. E como você já falou que não existia essa questão da redução de danos, né? Como que fica a questão dela, né? Porque ela já tem essa comorbidade da obesidade, ingere o álcool, pode ter problema no fígado. Depois ela vai poder continuar bebendo? Como que acontece isso? A gente não tem uma relação assim exata das pessoas que bebem vão ser mais obesas, as que não bebem não vão ser obesas. Não, os grupos são iguais. Né? Mas na pessoa com obesidade, né, e com a bebida alcoólica, isso realmente pode ser que, se ela já tem esteatose hepática, a esteatose hepática ela pode ser alcoólica e não alcoólica, que é a gordura no fígado, que é uma inflamação que pode levar, que a princípio ela é só uma condição, o fígado está gorduroso. A esteatose hepática, o fígado gorduroso. Ela pode ser alcoólica e não alcoólica. A pessoa obesa, ela, como a gente falou sobre a parte metabólica, pode ser que ela tenha essa esteatose hepática não alcoólica. Se ela começa a ingerir o álcool, a gente vai sobrecarregar mais ainda o fígado, que já está com dano por conta da esteatose hepática não alcoólica. Ela pode somar com a esteatose hepática alcoólica e pode levar a um dano maior no fígado, né? Pode realmente acontecer isso, pode ter um somatório mesmo de danos ali. E depois que a pessoa faz, por exemplo, o tratamento com o balão, ou então mesmo com a gastroplastia endoscópica, ou a própria cirurgia bariátrica, quais são as consequências de continuar consumindo álcool? Então, pós-procedimento, né, a gente pede, por exemplo, no balão intragástrico, a gente pede para que as pessoas parem com a bebida aproximadamente 3 meses. Porque pra gente, que eu falo para os pacientes, vamos dar uma paz pro fígado ali, vamos deixar ele dar uma respirada ali, um períodozinho razoável, tá? E depois, se for voltar para bebidas de forma social, se voltar em menor quantidade, né, já está no processo de perca de peso, porque se consumir bebida, como a gente falou, vai ficar fadigada, vai ficar desanimada para atividades, né? E além do que, pode ser que estimule uma gastrite no estômago, né, pode dar um desconforto maior. Então a gente pede para que ela pare ali por mais ou menos 3 meses ali com a bebida, para depois ela voltar em menor quantidade. De olho em algumas bebidas que podem levar a um desconforto. Se a pessoa teve um desconforto no estômago, não insiste não, né, que senão pode trazer um dano maior. Na gastroplastia endoscópica também da mesma forma, a gente pede para a pessoa também esperar um período ali. É um procedimento que o estômago foi modificado na gastroplastia endoscópica, pode ser que dê mais irritação ali no estômago, vai dar mais contração. Nós estamos nesse processo ali de perca de peso. Com a perca de peso, se eu começo a mobilizar a gordura, o fígado fica mais congesto, fica mais difícil, ele está tentando tirar a gordura e a gente vai sobrecarregar ele mais ainda com mais um trabalho para ele, né, com a bebida. Então a gente pede para realmente dar esse tempo. E é tranquilo para as pessoas darem esse tempo? Assim, eles respeitam esse período, né? Eles estão realmente com o propósito de fazer essa mudança. Né? Quando se
que é perder o peso, não é perder o peso para poder comer mais, para poder beber mais. Na verdade, a proposta para mudança de peso é a mudança, de modo geral, no seu padrão de consumo, de vida, De estilo de de vida comportamento, mesmo, de né? estilo de vida. Então, na verdade, a proposta é a mudança geral. Então, não adianta nada a pessoa falar assim, olha, eu vou perder peso para me poder beber mais, para me poder comer mais. Então, a gente sabe que isso realmente não funciona, que isso pode trazer consequências. No Agora, consultório você deve trabalhar muito essa questão da mentalidade também da pessoa, a gente né? conversa, mas sempre tem os outros profissionais, como o tratamento é multiprofissional, a psicóloga ajuda muitas vezes, o psiquiatra também ajuda muitas vezes também nessa situação. E você tinha perguntado também sobre a questão da cirurgia bariátrica, né? Se também com relação à bebida e a cirurgia bariátrica. Também, da mesma forma, a gente pede para as pessoas realmente esperarem um período de mais ou menos isso, em torno de 3 meses, para depois voltar para a bebida, né? E em menor quantidade, né? Com cuidado, né? Se sentir o desconforto, já para. Lembrando que após a cirurgia bariátrica, dependendo da técnica, pode ser que aumente a absorção de álcool, porque em determinadas porções do intestino delgado, pode ser que o álcool ele absorva mais rápido. E a gente fez um desvio também na cirurgia do intestino. Pode ser que o álcool chegue mais rápido naquela região e possa trazer ali, a pessoa às vezes pode ficar mais rapidamente, ela pode ficar embriagada, né? Então nós temos que tomar algum cuidado, tá? E aí em outra técnica, sleeve, pode também acontecer também algumas alterações. Então a recomendação é que quando estiver podendo tomar a bebida social, as pessoas tomarem cuidado, prestarem atenção no que está acontecendo para que ela pare com a bebida, né? Se caso for necessário, realmente ali não dá para continuar, ela deve parar. Eu já escutei falar sobre o risco do alcoolismo após a cirurgia bariátrica. Isso é real? Bem, não é a prevalência, a quantidade de casos não é muito grande. Geralmente são pessoas que já tinham essa tendência já antes da cirurgia bariátrica. E após a cirurgia bariátrica, na verdade, não é essa tendência que tinham nesses casos, as pessoas que já tinham essa tendência para álcool. Em um outro caso, são as pessoas também que elas têm a tendência para compulsão, né? Para que ela desvia a forma de alimentar dela para algum tipo de alimento específico. E em algumas situações pode sim acontecer nesses casos das pessoas destinarem ali a sua compulsão para um tipo de alimento específico, como por exemplo a bebida. Mas isso acontece mais na técnica bypass, menos do que na sleeve. Mas de modo geral a gente tem que ficar atento aos pacientes com esses comportamentos, né, para que realmente a gente consiga debelar isso. Mas isso não é uma constante, como as pessoas falam assim, eu tenho medo de virar alcoólatra. Não é uma constante, é muito relacionado com a compulsão e já uma tendência já antes ao addiction, né, ao vício, já antes, né, de operar, ao qual a psicóloga ela consegue muitas vezes ajudar os pacientes nessas situações, porque o desejo muitas vezes de perder peso e realmente ter isso em mente, né, que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa com a perda de peso, né, depois do procedimento. Mas tem que ficar de olho, mas não é tão frequente como as pessoas acham, que elas às vezes veem um caso ali e isso tornou 100%. Como a gente falou antes, às vezes o negativo, e realmente as pessoas ficam focadas no negativo, e sendo que o positivo é muito maior, né? Assim, as possibilidades das coisas darem certo e da qualidade de vida melhorar. É importante quebrar esse mito, né? Sim, porque às vezes tem várias coisas positivas, mas a pessoa foca só no que deu errado e pronto, é o fim do mundo. A grande maioria vai muito, muito, muito bem, sem nada disso aí. Doutor, você falou que você pede pelo menos uns 3 meses para a pessoa retornar ao consumo social de álcool. Quais são os riscos se a pessoa não respeitar esse período e nem a quantidade? Olha, em alguma situação a gente vai analisar caso a caso, né? Uma situação pontual de como é que é a evolução, não tem uma regra, assim, tem que ser exatamente assim para todo mundo, tem que se levar em consideração vários fatores, tá? Mas pode ser que a pessoa ela tenha um desconforto maior, pode apresentar vômitos ali, um pós-operatório recente, nós estamos com tudo cicatrizando ali, né? Lá no aparelho digestivo, os órgãos ainda estão numa fase muito precoce pós-operatório, então tem que tomar cuidado, porque pode ser que dê vômitos, pode dar dor,
pode dar desconforto mais intenso, pode ter sangramentos, né? Pode levar a um quadro mais complexo, às vezes a gente não sabe exatamente como é que o organismo vai comportar, com até intoxicações graves pelo álcool também pode acontecer, então tem que tomar muito cuidado ali. Então, o pós-cirurgia, o pós-procedimento, a gente tem que ir meio que tateando e respeitando algumas regras ali para tentar amenizar o máximo possível ali a chance de ter alguma complicação mais séria. É um momento bem delicado, né? Tem que estar com a A atenção gente tem umas regras redobrada. ali e dá para ir tudo certinho, dá para tocar a vida bem tranquila depois ali, é só não ter os exageros ali, só não ter Por ali falar em tocar a vida, hoje é sexta-feira. Uhum. Por que você não dá um conselho para Aham. uma pessoa que está recém-operada e quer sair hoje para ir para um barzinho, tomar uma cervejinha com um torresminho? Ela pode ir pro bar, não pode deixar, não precisa deixar de ir, mas sem exageros, né? Sem no pós cirurgia bariátrica imediata, ela vai lá só para ficar fazendo mesmo ali o social com o pessoal. Ela vai descobrir que é possível de ficar com todo mundo ali, tomando o seu suquinho ali e de boa, conversando com todo mundo sem necessidade de bebida. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, meu Deus, eu não consigo ir sem tomar bebida. Mas é possível, né, de chegar lá e conseguir ter um social sem a bebida. Aqueles que já operaram tem um tempo já, vão com moderação aí, olhem direitinho ali os rótulos, cuidado, redobrado agora. Eu acho que não só para eles, como a gente estava conversando no início ali sobre o metanol, né? Cuidado redobrado para toda a população, né, com relação ao uso de destilados, né? Então agora é um momento que a gente tem visto aparecer alguns casos aqui, ali, várias cidades aparecendo alguns casos, então muito cuidado, né? Porque realmente é um momento delicado, a gente não sabe exatamente como é que foi distribuído isso no nosso país, né? Na onde que chegou, de que forma que chegou, então muito cuidado mesmo. Então, pontualmente agora, nesse momento, não faça uso dessas bebidas, não faça. Pois é, melhor. Melhor. A gente fala, né, sobre emagrecimento, mas o mais importante é a qualidade de vida. E existem alguns outros fatores, alguns outros vícios que são prejudiciais. Aí eu gostaria de entender se, no caso do pós-operatório, ou então de pessoas que realizaram outros tratamentos da obesidade, sobre, por exemplo, será que bebidas gaseificadas, refrigerantes também são mais prejudiciais? Também pode ter algumas consequências tomando um refrigerante, por exemplo, que ele é muito calórico, que é um tipo de glicose, de carboidrato, né, que é prejudicial. Mesmo zero, tomar cuidado, porque o exagero pode levar a um desconforto maior no aparelho digestivo. Os gaseificados, aí se inclua água com gás, porque ela é recém-operada. Uma água com gás pode estender o intestino, pode dar um desconforto maior. Tem que tomar muito cuidado, então, especialmente nos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, né? Então, os gaseificados realmente não são legais. Os refrigerantes podem ter um carboidrato que é mais calórico, né, que pode trazer inflamação, que não vai de encontro com a mudança de alimentação, porque na cirurgia também tem que ter a mudança, né, na forma de alimentar, porque se for só a cirurgia, como a gente falou, o paciente não tem culpa, nós estamos lidando com a doença, a obesidade. Pode ser que, mesmo em pequena quantidade, alguns alimentos vão trazer ali a inflamação da pessoa e pode ser que ela volte a reganhar o peso. Então tem que tomar muito cuidado, já aproveitar a cirurgia naquele momento inicial, ou os procedimentos, o balão intragástrico, a gastroplastia endoscópica, para fazer uma mudança de paladar, né? Mudança desse estilo de vida, que pode ser esses alimentos um dos grandes causadores aí do aumento de peso. A gente estava falando sobre alimentação, sobre cerveja e torresmo. Aí eu pensei no churrasco, porque hoje eu ouvi falar que a carne vermelha é inflamatória. E você falou aqui sobre a inflamação. Como que acontece essa questão da ingestão de carne num churrasco de domingo? Ela na verdade é proteína. Nós gostamos muito da proteína para o tratamento da obesidade, sabe? Então, assim, em excesso, tudo em excesso vai fazer mal. Então, mas a carne, de modo geral, é proteína, de preferência as carnes com menos gordura, né? Mas a proteína é muito bem-vinda,
né, o frango, né, os ovos aí, mas são todos muito bem-vindos que são proteínas. Mas claro, em excesso não vai ser legal. Em excesso vai trazer danos, pode sim. Então aquela Vai trazer danos. gordurinha que fica na beirada da carne, Tira ali. tira aquele cupim. Evita também essas gordurosas, mas bem, de vez em quando ali vai, né? Mas o excesso ali que realmente não é legal. O pós-cirurgia bariátrica, por exemplo, o bypass, os pacientes muitas vezes eles não conseguem comer carne de churrasco de pedaço no bypass, na cirurgia bariátrica, porque para eles o pedaço é grande de churrasco, então, e a carne ela faz um bolo ali no estômago, então o estômago dele é pequenininho, então muitas vezes eles não conseguem comer churrasco na cirurgia bariátrica no bypass. Dá náusea? Eles perdem também um pouco, não passa, às vezes, não, ele engole e às vezes fica ali entalado. A palavra seria essa. Né? Assim, a sensação que ele tem. Né? Fica cheio, muito desconfortável, né? Ali com aquele tanto de carne. E com as cirurgias bariátricas também, eles acabam mudando o paladar, porque a cirurgia ela mexe com a parte hormonal, a parte de alguns elementos que às vezes o paciente ele gostava antes da cirurgia, depois ele não passa a não gostar, por conta desses hormônios são liberados. Acontece isso na cirurgia bariátrica em uma quantidade razoável de pacientes com relação à carne. Esses pacientes, muitos deles, eles não ficam assim tão afeitos mais à carne vermelha. Então, a gente fala muito sobre a mudança do hábito alimentar quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica. Mas quando você fala isso, para mim parece como se fosse realmente um desafio muito grande para a pessoa. Então, quer dizer que a própria cirurgia bariátrica contribui para a mudança do paladar do paciente? Isso. Então, não é tão um desafio tão grande assim? Por conta dos hormônios que são liberados, né? E os hormônios, eles acabam fazendo que a pessoa, são os hormônios da fome, da vontade de comer, da saciedade. Então, esses hormônios são produzidos ali após a cirurgia bariátrica com mais facilidade, né? Pelo próprio organismo. E acaba que esses pacientes realmente... Eles às vezes eles perdem o paladar para certos alimentos. Eles falam assim, olha, esse alimento já não está legal ali, eu não quero esse alimento. Entendi. E outros tipos de oleaginosas, por exemplo, uma castanha. Você acha que ela é indigesta também nesse caso? Legal, castanha, né, do Pará principalmente, tem muito ômega 3, né, mas tomar cuidado com algumas que tem mais, tipo a castanha de caju, que tem mais óleo, né, mas vai muito do teste ali, como eu falei, a gente testar e ver se o paciente realmente vai tolerar, se ele aceitou, vai muito do teste ali, mas é possível sim. É uma observação, né? Igual você falou, não, se a pessoa sentiu algum desconforto, não insista. Exatamente, já mudou ali o aparelho digestivo pós-cirurgia, pós-balão, pós-gastropatia endoscópica, que ele mudou, então toma esse cuidadozinho aí. Agora, saindo da parte do estômago e da comida, mas ainda na qualidade de vida, como que ficam as pessoas fumantes? Tá. Então, o tabagismo, nosso país diminuiu muito, né, a quantidade de fumante nos últimos anos, né? E teve um leve aumento aí por conta dos vapes, né? Dos pendrives aí que eles chamam, parece. Alguma São coisa os assim. cigarros eletrônicos. Que foi até proibido no país, né? Teve um aumento, mas o cigarro, a gente também orienta os pacientes a realmente pararem com o cigarro ali, né, antes da cirurgia, mas assim não é tão frequente os pacientes chegarem para nós lá, os tabagistas, sabe? Mas a gente sempre orienta a parar com o cigarro. Qual seria a consequência? Então, as consequências normais, igual isso acontece para a população, maior chance de câncer de pulmão, maior chance de doenças pulmonares crônicas, maior chance de bronquite, enfisema pulmonar, então uma série de situações relacionadas com o tabagismo aí, o que acontece de modo geral na população, né? E o cigarro, a gente sabe que ele ajuda a produzir um pouco mais de ácido, ele tem relação maior com úlceras gástricas, né? Que pode levar a um problema maior nesses pacientes. Qual que é o maior desafio que os pacientes operados encontram na adaptação? Então, inicialmente ali, o pós-operatório imediato, né? Que o paciente ele passa, que tem que ter um períodozinho ali que ele tem que ter alguma regra com relação à alimentação, a dieta tem que ser líquida inicialmente, depois ele vai progredindo. Depois, como eu falei, o próprio hormônio ele vai ajudando as pessoas também a lidar com
esse prazer que ela tinha antes com a comida, né? Então ela já vai, já não quer mais, não quer tanto aquele tipo de alimento. No pós-cirurgia, na cirurgia do bypass, por exemplo, o paciente pode ter assim de dumping, que é o mal-estar com certos alimentos, que o paciente com doces ou com alimentos que são muito concentrados, eles também podem ter um desconforto com mal-estar súbito, com sensação de desmaio. Pode acontecer isso na cirurgia bariátrica, principalmente no bypass, na sleeve não. No balão intragástrico, na gastroplastia, não costuma acontecer muito esse desconforto com esses alimentos. Mas no balão, por exemplo, os alimentos demoram para fazer digestão. O alimento fica muito tempo ali por cima do balão. Ele fica ali 3, 4, 5 dias, principalmente se for alimentos mais consistentes. Esse alimento, então, vai dar, às vezes, um arroto com cheiro mais forte. O paciente vai ter uma dificuldade para fazer a digestão. E na gastroplastia endoscópica também, ela também vai atrasar um pouco ali o esvaziamento do estômago. Vai dar uma sensação maior de saciedade. Então, dependendo se for alimentos mais consistentes, a digestão vai ficar mais difícil, vai ficar, às vezes, arrotando ali com desconforto maior. Uma sensação de estufamento, talvez? Fica, sensação de estufamento, sim, dependendo. Por isso que aí vai se medindo também a partir disso. Se exagerou, fosse, opa, já não pode mais com esse tipo de alimento. Esse alimento aqui realmente não vai ser legal para mim, então já vamos parando já com esse alimento. Parece que a pessoa passa por um novo processo de autoconhecimento, né? Depois da cirurgia. A proposta é essa, a pessoa ela vai fazer essas mudanças todas, né? Realmente a forma de alimentar vai ser diferente. Para qualquer um desses procedimentos que se faça, né? Na grande maioria, o que se muda é a forma de alimentar. Ela realmente, ou com qualquer um desses procedimentos, ela não é mais a mesma como era antes. E nesses casos que a pessoa come algo e fica desconfortável, você falou que é importante estar atento aos sinais e não ultrapassar esses sinais. Mas quando o sinal chega, existe algo que a pessoa precisa fazer ou então é só parar? Tem. Ali, assim, eles já são orientados, né, do que deve se fazer, mas o organismo também, por sorte, também ele já avisa, opa, vamos parar por aqui porque as coisas não vão bem. Mas eles já são orientados, né, tem orientação dietética para isso. Né? Que é personalizada. É personalizada, sim, mas tem uma de modo geral, uma orientação geral, né? Mas pontualmente depois eles vão chegar com essa queixa e a gente vai orientá-los. Ele mesmo vai me chegando, eu não posso com isso. Eu falei, isso. Ele foi orientado, mas tem que... E sempre a gente orienta, assim, vamos começar do líquido, por isso que os procedimentos no aparelho digestivo, sempre a gente começa com uma dieta muito parecida. Com a dieta líquida, a pessoa vai aceitando aquela dieta líquida, depois a gente passa para uma dieta mais cremosa, depois a gente passa para uma dieta mais pastosa. É um período de adaptação, ao qual a gente vai medindo tudo isso, vai vendo qual que é a tolerância do paciente para esses alimentos, na quantidade, nas escolhas e na consistência desse alimento. Então, com isso, a gente já vai testando. Por isso que no aparelho digestivo, as pessoas falam, mas a dieta do balão é muito parecida com a dieta da cirurgia, a dieta da gastroplastia é muito parecida com a da cirurgia. Sim, todas são parecidas. Porque a gente mexer no aparelho digestivo, a gente tem que ir fazendo essa dosagem. A gente tem que ir vendo lá como é que vai ser a receptividade desse alimento, né, no estômago da pessoa, no aparelho digestivo, para que depois a gente, adaptou, tá bem, dá pra gente usar esse alimento com moderação e menor quantidade. E no geral demora quanto tempo, mais ou menos, pro organismo se adaptar e não sentir mais essas náuseas tão frequentes? A média ali é 30 dias. São 30 dias, ou melhor dizendo. A cada 7 dias ali a gente progredir na dieta, tá? No balão em torno de 21, na cirurgia em torno de 30, na gastroplastia endoscópica 42 dias. É um período de adaptação mesmo a essa alimentação. E tem que ser feito, né? Depois, assim, é algo também que a pessoa já estava esperando. Então as pessoas, você percebe que elas são orientadas. Elas são orientadas para fazer dessa forma, porque assim elas sabem que tudo vai correr melhor, né? Dessa forma, né? Fazendo a dieta assim, tá? Sim, com certeza. Doutor, o que você tem para falar para alguém que gosta muito de ingerir bebidas alcoólicas e tá com medo de fazer um tratamento contra a obesidade? Então, tem que saber que a bebida alcoólica, ela pode ser um dos fatores que realmente contribui, né, para o aumento de peso. Então, ela tem que saber que realmente ela precisa de uma ajuda. Que o tratamento da obesidade, ele passa pelo tratamento também
da ingestão exagerada de bebida alcoólica. Como a gente falou antes, a bebida social, o etilismo social, né, que a gente chama, bem-vinda. Só que tem que tomar cuidado sobre essa questão de social aí, viu? Esse parâmetro aí, que às vezes ele é muito individual e às vezes a pessoa fala que a social não é bem social, não. Tem que tomar cuidado. Mas a bebida em excesso, ela contribui para o aumento de peso. Então, tem que ter ciência. Não, isso não é mito, nem... não. Sim, como eu falei, é um carboidrato, né? A bebida ela é feita de carboidratos, do cereal malteado, né? Pode ser de arroz, de milho também, pode estar lá na bebida, né? Mas a grande maioria tem a cevada, ou cevada pura, ou cevada misturada, que é um carboidrato. E esse carboidrato, que é o açúcar. Esse açúcar fermenta, né? E fermentado, ele vai produzir álcool, a parte álcool da parte açúcar. Então, ele é um carboidrato, é um açúcar. É melhor tomar puro malte. Então, uma cerveja. Se for para escolher uma cerveja, é melhor tomar puro malte. Não. De preferência, tem umas cervejas atualmente, umas light. E cerveja sem álcool. Cerveja light? Cerveja light. Tem mas cerveja sem álcool? E cerveja, sim, atualmente assim, a indústria está fazendo agora cervejas que antes ela não era tão palatável, mas ela melhorou muito, né, a cerveja sem álcool. Então é possível, de repente, para uma pessoa, né, que fez uma cirurgia, que fez um procedimento, está lá no social, ou tomar uma cerveja sem álcool, um sabor agradável, né? A indústria realmente tem melhorado muito no sabor dessa cerveja sem álcool. E das cervejas aí, se não for sem álcool, das cervejas com um baixo teor calórico. Também é possível, tem as cervejas lights aí também, que estão no mercado aí, elas estão aprimorando muito com isso, elas estão de olho na população, porque a população tem preocupado muito com relação à qualidade de vida. Ela realmente ela tem olhado aí com relação à cerveja, ela tem observado isso, né? Então ela quer tomar sua cervejinha, mas ela quer tomar uma cerveja muitas vezes sem álcool, não uma cerveja que seja uma cerveja light, né, para diminuir esses efeitos que podem acontecer e não deixar de ser social. E na cerveja sem glúten também? Essas lights, elas têm sem glúten, né, também. A quantidade calórica delas é bem mais baixa do que a cerveja tradicional. Isso aí, social, né? Porque tem gente que fala assim, eu só bebo socialmente. A pessoa socializa todos os dias. Exatamente. Aí é problema, né? Sério. Ai, doutor. Tá joia. Muito obrigada pelo podcast hoje. Foi muito legal. Eu espero que você que está assistindo tenha gostado do assunto. Compartilhe com quem também gosta de tomar uma cervejinha e vai gostar de saber sobre essas orientações do Dr. Márcio. Muito obrigada, Dr. Márcio Vinícius. Gabriela. E cuidado, pessoal. Cuidado esses dias aí com o metanol, porque é uma situação bem grave que a gente fica muito preocupado. É isso aí. Muito obrigada pelo recado, doutor.